Sentiu minha falta? Poucos diretores são mais carismáticos, memoráveis e abertos sobre seus fetiches do que Quentin Tarantino. Tarantino teve seu começo trabalhando como balconista em uma locadora. Lembra quando as locadoras ainda existiam? E depois entrou para uma escola de atores. Por uma graça divina, ele se tornou um cineasta e não um ator, porque ele é um ator tão ruim quanto ele é um bom diretor. Depois de escrever alguns roteiros de sucesso para Hollywood, ele dirigiu seu primeiro filme, Cães de Aluguel, e o resto é história. Tarantino é provavelmente o primeiro diretor que a maioria pensa quando se fala de um diretor com estilo distinto e imediatamente reconhecido. E junto com Nolan, ele é a maior droga de entrada para se tornar um cinéfilo. O único problema é que tem gente que não passa dessa fase de achar que Pulp Fiction e Interestelar são os melhores filmes de todos os tempos. Realmente, Tarantino e Nolan são tipo maconha. O produto em si não é o problema, é a fanbase que é chata pra caralho. A filmografia do nosso amante de solas favorito é distinto porque ele mesmo colocou um limite na sua carreira. Ele impôs para si mesmo que dirigiria apenas 10 filmes, com a intenção de ter uma filmografia impecável e de alta qualidade. Bem, se todos os filmes dele são de alta qualidade é discutível, mas o legado dele já está escrito. Tecnicamente, se você contar Kill Bill Volume 1 e 2 como filmes diferentes, ele já fez 10 filmes, mas isso não importa. Nessa lista, as duas partes são filmes diferentes, por motivos que vão estar claros depois. Os filmes vão estar ranqueados do pior para o melhor, na minha humilde opinião, que é objetivamente correto. Se você discorda, você come cocô, seu filho da p... Que é isso, meu filho? Calma! Então, sem mais enrolação, vamos lamber uns dedinhos. Eu acho que até quem gosta desse filme vai concordar que esse é o pior do Tarantino. E eu realmente não gosto desse filme. Pra mim foi um espanto saber que esse filme é de alguma forma bem visto, já que grande parte dele é um tédio. Você passa uma parte esmagadora do filme acompanhando umas minas aleatórias que só vão morrer depois. Ok. O problema é que você escuta elas conversando por mais da metade do filme até alguma coisa realmente interessante acontecer. O problema do Tarantino fazendo um slasher é que o Tarantino escreve partindo do pressuposto que os personagens dele são interessantes de escutar conversando. O que não é o caso aqui. Todo mundo é só uma casca vazia cumprindo seu papel na história. E infelizmente, grande parte desse papel é falar. A outra metade do filme com o segundo grupo é a parte que vale a pena assistir por causa de uma cena boa que esse filme tem, que no caso é a dublê loira no capô do carro aí. E nessa segunda parte o carro do Mike nem é mais a prova de morte, então o gimmick do assassino foi pro saco na metade do filme. Agora ele é só um cara de meia idade em um carro... Ok. Esse é um conceito que tinha tudo pra ser muito divertido, mas foi escrito e dirigido pela pessoa errada. É até um insulto vender esse filme junto com Planeta Terror, que ao contrário de A Prova de Morte, entende a tarefa de fazer um filme absurdo, sangrento e divertido. Tenho certeza que o filme seria melhor se tivesse sido dirigido pelo Robert Rodrigues. Jack Brown é o maior filme já feito em todos os tempos. Jack Brown é a prova que o tempo é relativo, porque essas 2 horas e 30 minutos pareciam mais 10 anos. Eu não sou nenhum estranho quando se trata de filmes longos. Eu já vi Lagan, Love Exposure, Dangerous Days, todos com mais de 4 horas. E deixa eu te dizer que quando se trata da percepção do tempo, Jack Brown durou o dobro pra mim. Esse filme tem o maior primeiro ato da história do cinema. 1 hora e 30 das 2 horas e 30 desse filme são o primeiro ato e fazer setup dos personagens. Então, basicamente são 1 hora e 30 de efetivamente nada acontecendo. É visível que esse primeiro ato de Jack Brown é inspirado em Howard Hawks, um diretor querido do Tarantino, e filmes com histórias soltas que focam no relacionamento dos personagens. O problema é que com Hawks, a interação dos personagens sempre tem um nível de tensão entre dois conceitos. Homem versus mulher, paz versus violência, profissionalismo versus amor. Com Hawks, seus filmes sem história estão sempre dizendo alguma coisa sobre os personagens. Jack Brown é ver o Samuel L. Jackson bebendo vodka com suco de laranja e a 13ª conversa desconfortável entre o De Niro e a loira aí. Eu sei que tá parecendo que eu achei o filme ruim, na verdade não. O problema é que o filme só demora pra começar. Quando a tensão entra na história com Jack agindo como agente duplo entre seu chefe criminoso e a polícia, aí as coisas ficam boas. Jack Brown é altamente inspirado nos filmes de crime dos anos 70 e então se pergunta, e se esses personagens estivessem na meia-idade?
Jackie Brown é provavelmente a versão mais madura do Tarantino. Não muito madura, mas madura. Olha, antes de você atirar uma pedra em mim por colocar Bastardos em 8, deixa eu me explicar. Bastardos Inglórios é mid. Não me leve a mal. É o primeiro filme da lista até agora que eu considero realmente bom. Mas ele é só isso. Bom. Na minha humilde opinião, que está sempre certa, o filme é menos do que a soma de suas partes. Sim, tem cenas muito fodas, tipo o começo, ou Brad Pitt falando Gurlame ou aquela cena do bar. Mas esse é o problema, são só cenas soltas. E quando eu penso nessas cenas juntas como uma obra só, não tem nenhuma coesão entre elas. Além de que o único personagem divertido de verdade é o vilão. Christopher Waltz carrega esse filme nas costas e o Tarantino deve a bundinha dele pro Waltz por isso. Parece um filme feito pra cortes de TikTok, só que em 2009, então cortes pro Facebook, sei lá. É um filme bom com algumas cenas espetaculares. O problema é o que está entre cada cena massa. Os personagens basicamente ficam andando de um lado pro outro, tentando parecer legais. Claro, Brad Pitt e Christopher Waltz estão incríveis nesse filme, não é à toa que o Waltz ganhou uma porrada de prêmios, incluindo o Oscar por esse filme. E os filmes às vezes ainda têm o clássico senso de humor tarantinesco, e a violência é incrível. Guy Ritchie faria uma versão melhor desse filme. Quer dizer, Guy Ritchie faria uma versão melhor desse filme se ele ainda soubesse fazer filme. Depois de Jackie Brown, Era Uma Vez em Hollywood é o segundo filme do Tarantino que fala sobre pessoas de verdade, ao invés de personagens absurdos e caricatos. Não me leve a mal. Os personagens pulp e exagerados são a marca registrada dele. E funciona. Mas Era Uma Vez em Hollywood mostra que ele sabe fazer alguma coisa que não seja crime urbano. Quer dizer, muita gente vai dizer que Era Uma Vez é a prova que ele não consegue fazer esse tipo de filme. E eu até entendo quem não gosta. Mais uma vez, Tarantino se inspira no grande Howard Hawks e faz um filme sem história. Era Uma Vez é extremamente episódico. É apenas uma visão em um dia na vida desses personagens. E o seu aproveitamento do filme depende muito se você é tarado por Hollywood dos anos 70 como Tarantino. Eu diria que eu estou no meio do caminho, porque a atmosfera e episódios desse filme me absorvem até certo nível. O problema de Era Uma Vez é que ele é só atmosfera, e o ritmo do filme é às vezes difícil de engolir. A melhor parte do filme é disparado a parte do DiCaprio, mostrando o ator que já passou do seu auge tentando lidar com uma Hollywood que está mudando drasticamente. E tentando achar algum tipo de satisfação no trabalho. Dá até pra ver o arco de Rick Dalton como um arco do próprio Tarantino. As partes de Brad Pitt e Margot Robbie ficam atrás, sendo bem mais jogadas. Como eu disse, Tarantino é tarado por Hollywood dos anos 70. Então, na cabeça dele, a fanfic dele sobre uma atriz que teve uma morte trágica e mórbida vivendo um dia normal é interessante por si só, o que não é bem o caso. Tarantino é um velho nojento? Talvez. Mas isso não tira os méritos do filme em si. Os diálogos aqui estão afiados como sempre, tem um certo senso de diversão que eu não vi em Jackie Brown ou em A Prova de Morte. O final do filme, que é a única parte que a maioria gosta, parece mais uma obrigação e é mais uma fanfic meio patética do Tarantino. Parece que ele colocou essa cena de ação porque é o que as pessoas esperam de um filme do Tarantino. Era Uma Vez um filme pouco tarantinesco, na verdade, e ele é melhor por isso em partes. É uma aventura por Los Angeles, seguindo o arco extremamente interessante de um ator se redescobrindo e outras coisas, sei lá. Agora vamos pros filmes que eu realmente gosto. Kill Bill Volume 2 é a irmã menos peituda do Volume 1. E pra mim, pessoalmente é difícil ver Kill Bill 1 e 2 como o mesmo filme, porque eles são extremamente diferentes. Enquanto o Volume 1 é um filme de artes marciais e yakuza inspirado em Lady Snowblood e o gênero dos filmes de samurai, o Volume 2 é um western que leva mais tempo pra se desenvolver. De todos os rankings nessa lista, esse deve ser a minha posição mais enviesada, já que eu adoro Michael Madsen. E eu acho que ele é o ator que engloba melhor do que todos os outros o estilo distinto do Tarantino. Apenas o confronto da contra o Bud poderia ser um filme por si só pela carga temática do confronto. Bud é um cowboy cansado que abandonou o sistema que fazia parte, mas ainda mantém o código de honra. Enquanto é uma última heroína de faroeste indo de encontro com a morte do gênero. Na superfície, volume 1 e 2 parecem ser parte de um único filme, mas são coisas completamente diferentes.
Aquela cena do treinamento com o mestre Pai Mei e como ele ensina uma técnica secreta para a heroína. É o Tarantino no seu mais absurdo e dedicado aos filmes de gênero que ele homenageia em Kill Bill. Ambas as partes de Kill Bill são filmes que ninguém além dele conseguiria fazer em Hollywood. Porém, apesar de toda a ação e confrontos pulp, a batalha final entre Beatrix e Bill é muito mais lenta e melancólica do que esperamos. É calma como dois samurais conversando antes da batalha final. Kill Bill Volume 2 é uma conclusão à altura da primeira parte? Eu acho que não, mas isso não tira nenhum mérito do filme que consegue aguentar o próprio peso. Independente da sua opinião sobre Pulp Fiction, esse é o filme com maior impacto cultural do Tarantino. Pulp Fiction foi no seu lançamento e ainda é um dos monumentos da cultura pop cinematográfica, e por um bom motivo. Pulp Fiction é rápido, estiloso, engraçado e pulp, inspirado nas revistas e livros de ação dos anos 30. Tarantino traz uma versão moderna e ainda mais violenta dessas histórias, sendo o equilíbrio preciso entre os fetiches cinematográficos do Tarantino com a história clássica de Hollywood das histórias de ação masculina. O mundo de Pulp Fiction é um mundo composto de criminosos altamente habilidosos e carismáticos, todos interpretados por excelentes atores que vão além para trazer essas figuras caricatas à vida. O destaque claro é a atuação de Samuel L. Jackson em sua primeira e duradoura parceria com Tarantino. Sam Jackson incorpora os personagens de Tarantino e as vozes e trejeitos deles são hipnotizantes. Você pode assistir conversas mundanas e elas se tornam grande coisa quando Jackson aumenta a voz e captura sua atenção. Claro, ele não é o único destaque. John Travolta, Bruce Willis, Uma Thurman e Vin Rames não são nada mais do que icônicos em seus respectivos papéis. Todo o universo que Pulp Fiction constrói ao redor de si, com seus personagens de língua afiada e jeito chamativo, torna esse filme algo especial. Com suas narrativas alternadas e senso de humor, Pulp Fiction é com certeza o filme mais fácil do Tarantino de reassistir. É como sair com os amigos e escutar sobre a vida deles por algumas horas. A narrativa não linear é um uso inteligente da linguagem cinematográfica e cumpre a função de nos manter se perguntando em que merda esses personagens vão se meter no pior dia da vida deles. Pulp Fiction é o Tarantino mais tarantinesco que já tarantinou. A história é opcional, tudo que nós precisamos são atores fodas interpretando criminosos burlescos. Esse não é um filme sério, é um filme pulp, uma fantasia de crime urbano deliciosa cheia de violência e linguagem obscena. Alguns podem dizer que é infantil, e eu diria que essas pessoas têm que aprender a se divertir. Tarantino volta às suas origens e faz mais um filme sobre pessoas horríveis presas juntas em um pequeno espaço. Eu tive a sorte de assistir Os Oito Odiados no cinema, então talvez eu seja um pouco tendencioso quando eu digo isso. Mas esse deve ser o filme mais visualmente impactante do chupador de dedão. Esteticamente, esse é o maior espetáculo do Tarantino. A neve, as cores, o calor do interior da cabana, tudo filmado com uma câmera Ultra Panavision 70mm. A proporção de tela única desse filme permite que uma quantidade absurda de detalhes seja vista em cada plano. A história é tão intrigante quanto os visuais, o filme tem uma tensão casual constante. Ninguém gosta de ninguém e a ameaça de violência está sempre perto, mas os personagens agem de forma calma até que tudo desmorona. Em Os Oito Odiados, Tarantino mostra que seu diálogo não é apenas estilo ou humor. Ele por si só pode carregar a história do filme. Todos os personagens têm seus próprios problemas e eles não conseguem ficar calados. O filme é uma constante batalha de palavras, tentando sutilmente descobrir a verdade a cada momento. Nós sabemos que a história vai terminar em desastre, só não sabemos como e quem vai conseguir sobreviver. A pequena escala da história, 8 pessoas presas em uma cabana, contrasta com o visual opressivo da tempestade de neve, criando um faroeste único que só poderia ser feito nessa era em que os faroestes não são mais relevantes. No quesito subtexto, esse é o melhor que o Tarantino tem a oferecer. Honra, crime, guerra, racismo, lei. Os Oito Odiados não é estilizado como o resto da filmografia dele. O filme é sujo e brutal, e parece que se diverte na própria nojeira, o que torna ainda mais difícil não entrar no espetáculo. O conflito dos personagens não está apenas na tensão superficial, mas nos ideais que eles carregam. Os Oito Odiados é cruel com seus personagens, mas não com quem assiste. É um festival de brutalidade e suspense. Você é negro, você é negro, você é negro, você é negro, você é negro! Como que eu começo a falar de Django? Tudo que eu posso dizer é que é foda pra caralho. É um faroeste épico e cheio de ação que não era feito há muito tempo.
Tarantino revive o nome Django e revive o próprio gênero do faroeste dos mortos, de uma forma moderna e ainda cheia da própria personalidade distinta. E é foda pra caralho. De todas as parcerias da filmografia dele, Django e King Schultz são definitivamente os que têm um relacionamento mais profundo e impactante, indo de uma relação de negócios para uma grande amizade até uma relação paterna. É impossível pensar em Django sem pensar em Jamie Foxx e Christopher Waltz em suas respectivas atuações. Django tem sentimentos fortes, muita raiva, mas muito amor também. Uma certa inocência, mas ele aprende rápido e é naturalmente habilidoso com uma arma. Schultz é educado e inteligente, sempre se mantendo calmo e analisando qualquer situação, mas rapidamente ganha um carinho por Django. O relacionamento dos dois é a força que faz o filme correr. Assim como Os Oito Odiados, Django não se segura ao mostrar o pior lado do período do faroeste. A crueldade e o racismo do período são mostrados de forma fria e explícita. Mesmo não fugindo desses temas, o senso de humor de Django é constante e uma piada é melhor do que a outra. Django tem um senso de diversão e aventura, mesmo que seja em um mundo cruel. E é foda pra caralho. Boa tarde, crianças. Meu nome é Sr. Brown. Esses são o Sr. Rosa, Sr. Arco-Íris e Sr. Branco. O primeiro filme escrito e dirigido por Quentin Tarantino. Conceitualmente, o filme é extremamente simples. Um grupo de criminosos vai pro local de encontro depois de um assalto dar errado. O filme ignora a parte que normalmente é o foco dos filmes de assalto, que é o próprio assalto, e foca no que acontece depois. A escala do filme é pequena, dá pra contar nos dedos os locais do filme, mas embora poucos, cada locação conta e ficam marcados na memória. O restaurante, o escritório do Joe, o armazém, cada lugar brilha como se também fosse um personagem. Ao contrário dos restos dos Tarantinos dessa lista, o espetáculo de Cães de Aluguel é muito menor, e isso é para o benefício do filme. Tarantino pega os limites do orçamento do seu primeiro filme e usa como um superpoder, deixando sua direção brilhar no filme. A tríade de ator, direção, texto em Cães de Aluguel é o maior exemplo do porquê a carreira de Tarantino estourou. Apesar de sua montagem não cronológica, o filme não começa em um tiroteio e uma perseguição. Começa em uma mesa de restaurante com os personagens tendo uma conversa casual. E é nesse reino de conversas casuais entre criminosos caricatos que Tarantino vive. Uma conversa rápida, natural e divertida antes de um banho de sangue. Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen e Steve Buscemi fazem desse armazém verde um playground para uma atuação impecável, interpretando Sr. White, Orange, Blonde e Pink, respectivamente. Keitel como Sr. White, tentando manter uma faceta profissional contra a empatia e proximidade que tem por Orange. Roth passando o filme inteiro se remoendo de dor e fazendo você acreditar que ele realmente levou um tiro. Madsen no papel mais icônico de sua carreira e um dos personagens mais icônicos da carreira de Tarantino, usando sua voz ríspida e única para interpretar a perversidade calma do Sr. Blonde, e o Sr. Pink, o único profissional nessa merda de equipe. Cães de Aluguel é uma planta do que o cinema do Tarantino viria a ser, porém mais simples e talvez até mais sofisticado em sua apresentação teatral. Kill Bill é violento, fetichista, absurdo e brutal. Esse é o tipo de filme que desbloqueia o seu cérebro e abre ele pro que o cinema pode ser. Kill Bill não tem nenhum compromisso com Hollywood e ninguém além do Tarantino é capaz de fazer um filme assim nesse sistema. Kill Bill é o magnum opus de Tarantino porque reúne todas as referências e marcas das suas obras em um grande espetáculo de sangue e artes marciais. Em Kill Bill Volume 1, as cenas de ação, os tiros e os cortes de espada são o diálogo. Tarantino cria uma caixa de areia em que seus personagens podem usar suas armas e habilidades contra hordas e hordas de inimigos. Kill Bill é uma versão moderna e americana dos filmes de artes marciais do Japão e de Hong Kong, sem largar a paixão de Tarantino por filmes B do anos 70 e faroestes. Se Cães de Aluguel é o filme que carrega mais o estilo cinematográfico tarantiniano, Kill Bill acontece quando ele ultrapassa esse limite e vai o mais além possível. É uma mistura de elementos mágicos que criam um filme completamente único. Desse lado do planeta não existe nenhum filme como Kill Bill. Tarantino é uma espécie quase extinta de otaku, o que assistia filmes japoneses em pequenos cinemas e animes OVA em cópias pirateadas, e que com certeza tem uma tara e asiáticas fodonas. Esse filme é o que acontece quando você deixa um otaku tarado, mas genial, fazer o que ele quiser, e o resultado é incrível. As cenas de ação, que são muitas, carregam o DNA de Hong Kong na veia.
A câmera acompanha cada movimento dos personagens em cena de uma vez só. Os movimentos são precisos e fáceis de acompanhar, o que só dá mais credibilidade à coreografia. Os movimentos são impactantes como nos filmes de ação de Hong Kong. Cada ataque deixa um rastro de destruição e detritos para trás, e a estrela principal realiza cada movimento com precisão. Tarantino e Uma Thurman não precisam de cortes constantes ou uma câmera balançando para te convencer do dano da sua katana Hattori Hanzo. Ela simplesmente faz cada movimento com graça, deixando um rastro de corpos por onde passa. Cinematografia inspirada, cores vibrantes e aquela montagem grindhouse estilizada completa esse pacote. Cada corte, cada montagem, o amarelo do traje da van, o lettering, tudo chama a atenção para si e tudo é icônico. Kill Bill é menos um filme, mais uma história em quadrinhos que ganhou vida. Uma Thurman como é uma fodona, mas também é trágica. No rosto dela você consegue ver cada ferimento, tanto físico quanto emocional, e depois celebrar como ela derrota cada inimigo que aparece. O filme se torna algo especial ao colocar com harmonia as cenas de ação estilo wuxia e as montagens com músicas dos anos 70 como momentos viscerais de dor. O confronto contra os 88 loucos é uma das grandes cenas de ação da história do cinema. Uma junção perfeita de cinematografia, direção, coreografia, músicas e efeitos especiais. Uma luta tão sangrenta que foi censurada no lançamento americano. Kill Bill não mostra sua habilidade como diretor e escritor de Quentin Tarantino, mas também a sua paixão pelo cinema de gênero e por asiáticas de uniforme colegial. Tarantino é o diretor mais genial de todos os tempos? Não. Tarantino é um tarado por pés? Sim. Os filmes dele são divertidos pra caralho? Sim. Ele tem o que falta na maioria dos ditos autores de Hollywood de hoje em dia. Ele tem senso de humor e não tem nenhuma pretensão. Para o bem ou para o mal, ele só faz o que ele acha divertido e coloca tudo que ele tem em cada projeto. Death Proof pode ser um lixo completo, e eu posso achar Jack Brown maçante. Mas tanto os filmes que eu gosto quanto não gosto, uma coisa é inegável: a personalidade distinta do diretor, e por isso vale a pena assistir mesmo os filmes mais ou menos dele, porque eles são projetos artísticos criados com uma visão em mente, e isso está se tornando cada vez mais raro no cinema americano. Concorda ou discorda do meu ranking? Honestamente, eu não ligo pra sua opinião. Era isso que eu tinha pra dizer. Falou e tchau, Bastardos Inglórios.